Fala, meu povo! Dando continuidade à nossa aula sobre crimes contra a vida. A gente falou sobre a qualificadora do motivo torpe, falamos sobre o motivo fútil e agora a gente vai voltar falando sobre o inciso 3, que é uma qualificadora diferente. Vem comigo. Inciso 3. O homicídio é qualificado quando cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma qualificadora de modo, uma qualificadora de meio de execução. Aqui eu não pergunto por que você matou com emprego de fogo, por que você matou com tortura, não. Aqui eu pergunto como você matou. Como você matou fulano? Eu ateei fogo nele. Como você matou fulano? Eu torturei ele até ele morrer. Como você matou? Eu matei fulano afogado. Observem que aqui eu estou diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Eu não pergunto por quê, eu pergunto como. Então observem, pessoal, que aqui o pai que tem a sua filha estuprada por um monstro vai lá e mata esse monstro utilizando-se para isso de tortura. Pergunto, esse homicídio pode ser considerado um crime hediondo? Resposta, não. Por que não? Porque o motivo pelo qual o pai matou foi o fato da filha ter sido estuprada. Eu tenho aqui o relevante valor moral. A forma como o pai matou foi utilizando-se de tortura. Observem que aqui eu tenho um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral e qualificado pelo emprego da tortura. Então nasce uma nova modalidade de homicídio, que é o chamado homicídio privilegiado qualificado, também chamado de homicídio qualificado privilegiado. Pergunto, esse crime é hediondo? Não. Por que ele não é hediondo? Porque a Lei 8.072 ela traz um rol taxativo. E lá ela traz duas hipóteses de homicídio: o qualificado e o praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um agente. O homicídio qualificado privilegiado não está no rol, então o STJ entende que ele não constitui hipótese de crime hediondo. Ok, pessoal? Então, isso tem que ficar muito claro, porque é uma pergunta muito importante na hora da prova. O pai que mata o estuprador da filha utilizando-se para isso de fogo, de veneno, de explosivo, de qualquer outra forma de execução mais gravosa, responde por homicídio qualificado privilegiado. Esse crime não é hediondo. O que isso quer dizer? Ele, para progredir de regime, basta cumprir 1/6 da sua pena. Ele, em relação ao livramento condicional, vai ter um impacto, porque basta que ele cumpra mais de 1/3 da sua pena, mais de 1/3 da sua pena. Então aqui não vai ter similaridade lá com o crime hediondo, como a gente falou na nossa aulinha de livramento condicional. Aqui eu tenho um crime que é afiançável, porque o crime hediondo não é afiançável. Esse crime, por perder a hediondez, ele se torna afiançável. Eu tenho várias circunstâncias que recaem sobre o delito que não é hediondo, que o diferem de um crime hediondo. Beleza? Então é muito importante que a gente tenha em mente essa peculiaridade do homicídio qualificado privilegiado. Ele existe? Sim, ele existe. Quando? Quando a motivação é privilegiada e a forma de execução é uma qualificadora. E como a gente está falando em forma de execução e eu mencionei a tortura, muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque a tortura é um crime autônomo. Nós temos a Lei 9455, que traz ali a tipificação do crime de tortura. E a tortura é um crime que tem as peculiaridades dela trazidas na lei. Por exemplo, um policial que tortura um preso com o objetivo de arrancar uma confissão, ele está praticando o crime de tortura, porque ele tem a custódia do preso naquele momento e ele está torturando física ou psicologicamente o preso para obter essa confissão. A lei de tortura traz isso como crime de tortura. Observe que ele emprega a tortura de uma forma tão agressiva que esse preso acaba morrendo. Que crime é esse? Tortura qualificada pela morte. Esse crime é de competência do tribunal do júri? Não. Eu estou falando ali de um crime pré-ter doloso. Dolo na tortura,
morte na consequência. Esse crime não é de competência do tribunal do júri. Ele é um crime previsto numa lei extravagante, que é a Lei 9455, que traz o crime de tortura qualificada pela morte. Agora observa que o agente quer matar a vítima desde o início. E ele pega essa vítima e tortura e elimina a vítima, que é o objetivo dele desde o início, matar. A vítima morreu e ele utilizou-se para chegar ao homicídio da tortura. Nesse caso, a tortura foi um meio e não um fim. Nesta situação, a competência é do tribunal do júri, porque eu estou falando de um crime de homicídio cujo meio de execução para alcançá-lo foi a tortura. Então, se o agente age amparado pelo animus necandi, se ele quer realmente eliminar a vida humana extrauterina, e para isso ele se utiliza da tortura, ele vai responder por homicídio qualificado pela tortura. E aí a competência para julgar é do tribunal do júri. Aqui temos sim um crime doloso contra a vida. Beleza? Continuando. 4. Traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Matou como ou por quê? Como? Como você matou? Fiz uma emboscada. Como você matou? Eu traí a vítima. Como você matou? Eu dissimulei uma situação para matar a vítima. Aqui também temos qualificadoras de meio de execução, qualificadoras de ordem objetiva, que podem se aglutinar ao privilégio, tá? Então aqui eu tenho formas de execução do crime de homicídio e não motivação. Então este homicídio qualificado pode ser crime hediondo, se ele não tiver abraçado alguma privilegiadora. Beleza? Continuando. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui nós estamos falando de uma qualificadora por conexão, tá? Quando o agente, por exemplo, pratica um crime anterior e, para manter a impunidade em relação a esse crime, mata uma pessoa, é o que a gente chama da famosa queima de arquivo. Nós estamos falando de uma qualificadora de motivo também. Você matou por quê? Para não descobrirem um crime que eu pratiquei lá atrás. Você matou por quê? Para eu ficar impune em relação ao crime que eu pratiquei antes. Então, um agente vai e mata o seu comparsa para que ele não delate, para que ele não vá à polícia e entregue os demais comparsas. Ele praticou esse homicídio imbuído de uma motivação. Qual? Garantir a ocultação, a impunidade ou a vantagem de um crime anterior. Então, esta, prevista no inciso 5, é uma qualificadora de motivo também. Ela quer dizer que ela afasta, ela repele o privilégio. Beleza? Então não existe homicídio qualificado pelo inciso 5 e privilegiado. Não. Ou o motivo privilegia, ou o motivo é relevante, ou esse motivo é para garantir a impunidade de um crime anterior. A vantagem de um crime anterior. Não casa, não fecha. Beleza? Próximo. 6. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. O nosso famoso feminicídio. E aí o parágrafo 2º, pessoal, ele diz, parágrafo 2º A, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem é que vai me dizer o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher? O artigo 6º da Lei 11.340 de 2006, a Maria da Penha. Então, quando eu falo em mulher, companheira, esposa, filha, irmã, sobrinha que coabita, quando eu falo de empregada doméstica que mora na residência, quando eu falo de uma amiga que está morando na residência, estabelece ali o âmbito doméstico, tudo isso avoca a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Então, quando eu trago o inciso 1, eu estou falando de uma circunstância. Essa circunstância é capaz de configurar o feminicídio. O vínculo familiar entre o autor e a vítima e a questão da relação doméstica entre eles é capaz de avocar a qualificadora do feminicídio. Anderson, ex-companheira, ex-mulher, também sim, pessoal. Por quê? A lei fala com quem o agente conviva ou tenha convivido, tá? Então a ex também
pode ser, a relação entre eles pode ser utilizada para avocar a qualificadora do feminicídio, que é o que mais acontece. As mulheres pedem divórcio, pedem a dissolução da união estável, estão inclusive iniciando um novo relacionamento, o cara vai atrás e mata com esse objetivo. Pergunto, no feminicídio, a vítima tem que ser mulher e o autor tem que ser homem? Não, tá? Nós estamos falando da vítima mulher, mas o autor também pode ser outra mulher. Mesma situação que se aplica na Lei Maria da Penha. A lei se restringe a falar que a vítima é mulher. Ela não traz a questão do agressor, o que leva a crer que uma mulher pode responder por um crime abrangido pela Lei Maria da Penha? Pode. Assim como uma outra mulher pode responder por feminicídio, a depender de por que ela mata, de qual a circunstância que ela mata. Beleza? Voltando para cá, o inciso 2 ele diz menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então aqui, pessoal, o cara mata a mulher por entender que a mulher é inferior ao homem. Suponha que um cara está disputando um cargo de diretoria numa empresa com uma mulher e ele não aceita que uma mulher seja diretora. Ele vai e mata porque ele menospreza a mulher enquanto dirigente daquela empresa. O homem entende que aquela mulher não tem aptidão, não tem capacidade de estar acima dele, vamos assim dizer, e a mata por essa circunstância. Nessa perspectiva, ele responde também por feminicídio. E aqui eu tenho uma questão motivacional. Matou por quê? Porque mulher nenhuma vai estar acima de mim. Matou por quê? Porque mulher não tem que tomar direção, mulher tem que estar em casa cuidando de filho. Isso é feminicídio, tá? Pelo parágrafo 2º A, o menosprezo à condição de mulher também induz a qualificadora que a gente está trabalhando. Joia? E o parágrafo 7º traz as causas de aumento de pena específicas no feminicídio, e é importante lembrar que em dezembro agora de 2018 tivemos mudança legislativa que alterou essas causas de aumento, e isso pode cair na sua provinha, então é interessante que a gente fique antenado nelas. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. O parágrafo 7º A, ele diz o seguinte: a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado 1. Durante a gestação nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência, aí aqui nós tivemos uma mudança, ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então nós tivemos uma novidade aí pela Lei 13.771 no dia 19 de dezembro agora de 2018. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Lembrando que antes do dia 19 de dezembro, a lei falava na presença de ascendente ou descendente da vítima. E havia uma discussão, porque presença traz a ideia de que tem que ser fisicamente. Então, se eu matar uma pessoa, por exemplo, mato a mãe dos meus filhos, e há uma filmagem, e essa filmagem é vista pelos meus filhos depois, isso constitui a causa de aumento? Não, porque eu não matei na presença, eles viram uma filmagem e essa filmagem foi reproduzida depois do assassinato. Então, em tese, não induzia a causa de aumento. Acabou essa discussão. A partir do dia 19 de dezembro, a lei é clara, na presença física ou virtual. Então, se é uma filmagem, se é uma gravação e ela vai ser retransmitida depois, pouco importa. Se os pais ou filhos da vítima presenciarem aquela cena, nós estamos diante de uma causa de aumento de pena esculpida aqui no parágrafo 7º A. Beleza? E, por fim, continuando, inciso 4, a outra novidade. Matar a mulher em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então essas são as causas de aumento de pena específicas à qualificadora do feminicídio. E aí entra uma questão, pessoal. Observem que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado. Observem comigo. O parágrafo 2º do artigo 121, ele traz uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. O juiz fez a dosimetria de pena, primeira e segunda fase. Na segunda fase, a pena do cara já chegou a 30 anos.
Só que o cara matou a vítima na frente dos filhos. Tem a causa de aumento. A pena do indivíduo pode ficar acima desses 30 anos? Sim. A pena dele pode chegar a 45 anos, porque se o máximo é aumentado até metade, a metade é de 30, então a pena dele na terceira fase pode chegar a 45 anos. A gente sabe que o tempo máximo de cumprimento de pena em regime prisional é de até 30, mas a pena do indivíduo pode sim ultrapassar os 30 anos, inclusive para efeitos de reincidência futura, ou para efeitos de alcançar a primariedade. Porque a gente sabe que o agente, depois que ele cumpre a pena dele inteira, depois de 5 anos, ele volta a ser tecnicamente primário. Então, para isso, ele precisa cumprir um quanto integral. Ficar preso em regime fechado, no regime prisional mesmo, ele só vai ficar os 30 anos. Mas a pena dele pode sim ser alçada num patamar superior a isso. Beleza? Então, essas causas de aumento são específicas ao crime de feminicídio. E agora a gente vai continuar. Vamos lá. O inciso 7 do parágrafo 2º diz: constitui homicídio qualificado também se o crime se dá contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. O que diz o artigo 142 e 144? As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina. E o artigo 144 diz que a segurança pública envolve a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares, e nós chegamos à conclusão de que podem ser sujeitos passivos membros das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, civis estaduais, como os delegados de polícia, militares estaduais, corpos de bombeiros militares estaduais, autoridades e agentes integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança e Guardas Civis, municipais ou metropolitanos. Podem também ser sujeitos passivos os ministros do STF, membros dos tribunais superiores, desembargadores dos TJs, juízes federais e estaduais, membros do MP da União e dos Estados, havendo nexo de causalidade principal no exercício da função ou secundária, em razão da função. Aqui, pessoal, lembrando, cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau da autoridade ou agente público, em razão dessa condição, pais, mães, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios e sobrinhos também avocam a qualificadora. E lembrando que aqui há um nexo de causalidade funcional. Eu mato um policial porque lá no passado, enquanto policial, ele prendeu meu irmão. Eu mato um policial porque ele é policial. Então, para avocar a qualificadora, o agente tem que saber que o agente é policial e matar em razão dessa função ou por conta dessa atividade. Então, você mata a esposa de um policial para se vingar dele enquanto policial. A qualificadora vai ser avocada. O agente, então, tem que saber e matar em decorrência da atividade. Se, por exemplo, um ladrão sai para matar alguém, discute com alguém no bar, né? Um ladrão não, desculpa. Uma pessoa está num bar, discute com alguém, uma discussão besta, puxa uma arma e mata a vítima, e a vítima era policial, mas o cara não sabia, eu não posso avocar a qualificadora. Ela tem que entrar na esfera de conhecimento do autor. Ela tem que ser motivadora da ação homicida. Se não for, esquece. Não há que se falar em homicídio funcional, homicídio policial, como é chamada essa qualificadora do inciso 7. Beleza? Vem comigo. Nexo de causalidade funcional. É necessário que a vítima, no momento do crime, esteja no exercício da função ou o fato tenha sido cometido em decorrência dela ou em razão dessa condição. Essas circunstâncias devem ser abrangidas pelo conhecimento do autor. Trata-se de uma circunstância de natureza subjetiva no exercício da função, em decorrência dela ou em razão dessa condição.
Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Não se relacionando com o meio ou modo de execução do fato, casos nos quais seria de ordem objetiva. Homicídio qualificado privilegiado existe? Sim. Como falamos, desde que o privilégio, ou seja, o motivo, se enquadre numa situação do parágrafo 1º e a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, forma de execução e não motivo. Homicídio culposo. Vamos lá para o parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Observem, pessoal, que no homicídio culposo, o agente age motivado por imprudência, negligência ou imperícia. A gente falou até agora do homicídio doloso, no qual a gente quer o resultado ou ele assume o risco de produzi-lo, o dolo direto ou o dolo eventual. No homicídio culposo, a gente não quer o resultado, não assume o risco de produzi-lo, mas ele age desrespeitando um dever de cuidado objetivo. Então, neste caso, suponha o pai responsável por levar o bebê na creche. Quem leva sempre é a mãe, mas naquele dia, porque a mãe tem um exame, ficou acordado que o pai levaria. Ele está com a cabeça tão cheia que coloca o menino para dormir no banco de trás, vai para o trabalho, diretamente, porque a criança está dormindo, ele nem se tocou que a criança estava dentro do carro, vai para o trabalho, tranca o carro, e quando ele volta no final da tarde, a criança morreu ali em decorrência de uma insolação. Nesta situação, pergunto a vocês, ele responde por qual crime? Ele, pessoal, ao sair do carro e não tomar os cuidados mínimos para perceber que o filho estava ali, ele, ao não respeitar um dever de cuidado objetivo, um dever de cautela, de cuidar da criança e levar a criança para a creche, agiu com negligência. Ele negligenciou o filho. Esquecer é sinônimo de negligenciar. E esta negligência vai avocar o chamado homicídio culposo. Ele não quis a morte do filho e nem cogitou a possibilidade, mas ele negligenciou. Ele se omitiu em relação ao dever que ele tinha para com a criança. Então, neste caso, ele responderá pelo 121, parágrafo 3º. Homicídio culposo em decorrência da negligência. E a imprudência é quando a gente faz algo, ele não quer matar, ele não assume o risco, ele acredita até que aquilo que ele está fazendo não está errado, mas ele sabe que pode dar zebra, e aí ele acaba fazendo e aquilo acaba gerando a morte da criança. Tem até um vídeo circulando nas redes sociais da mãe que pega um recém-nascido e fica jogando numa piscina. E ela tem na cabeça que a criança, como ficou na placenta durante aquele tempo todo, ficou imersa num determinado líquido, ela sabe muito bem nadar e ela pode muito bem se virar quando for jogada na água. Então, ao ficar jogando a criança e achar aquilo divertido, ela acredita que a criança vai boiar, que a criança vai nadar. E ela acredita que o fato de estar ali perto faz com que ela pule se der alguma coisa errada e tire a criança da água. Mas suponha que numa dessa de jogar a criança, em vez de cair na água, bata na borda da piscina e com isso vá a óbito. Ela foi imprudente. Ela estava jogando a criança e não mediu a força, ela não analisou o contexto da situação e sem querer acabou matando o próprio filho. Nós temos ali uma hipótese de homicídio culposo por imprudência. Então observem que a pena do homicídio culposo é de 1 a 3 anos de detenção. O que isso quer dizer? Com 1 ano, o agente tem direito ao benefício do artigo 89 da Lei 9.099, a chamada suspensão condicional do processo. E além do artigo 89 da Lei 9.099, pelo fato do crime não ter violência ou grave ameaça e ser um crime culposo, admite-se também a conversão da pena em restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Então, o homicídio culposo, ele tem algumas peculiaridades. A ação penal é pública e incondicionada, mas ele não vai para o tribunal do júri. Ele é de competência da vara criminal e, como benefício, ele admite a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 1º, e admite também a conversão da pena em restritivas de direito, nos termos do artigo 44. A gente vai dar uma pausa e volta para finalizar sobre esse instituto que é de grande importância para a nossa prova. Até já!